Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam todos bem-vindos para mais um vídeo. Vocês estão no canal Curtindo a Natureza, Suculentas e Orquídeas. No vídeo de hoje eu vou responder a pergunta de uma amiga. Ela perguntou sobre as regas das minhas plantas. A Meire, Amor por Orquídeas, ela perguntou como que eu faço as regas, já que eu estou plantando as minhas plantas em pé, e ela disse que nas delas sempre acumula água nas axilas ou aqui no copinho, e ela acaba perdendo as folhas, acaba amarelando e apodrecendo. Então, respondendo a amiga aí, gente, a Meire, Amor por Orquídeas, tem um canal, tá? Vocês vão lá, o canal dela é maravilhoso, eu amo assistir os vídeos dela. Então, ela fez essa pergunta. Ela também cultiva Phalaenopsis e outras orquídeas. Aí vão lá conferir o canal dela, tá bom? Então, não só para Meire, mas para todas as amigas aí que estão cultivando Phalaenopsis, né? Eu falei que eu tô plantando as minhas só assim agora, tá? Elas ficam em pezinho e sim, gente, elas formam um copinho aqui, tá vendo? Olha, forma esse copinho ali, olha. Não tem jeito, quando a gente joga água, vai ficar um pouquinho de água ali, olha, tá vendo? Porque elas formam esse copinho. As minhas também formam. Como que eu rego as minhas plantas? Eu rego de mangueira. A planta toda? Sim, a planta toda. Eu molho a planta inteira. Não molho só o vaso, não. Molho a planta toda, tá? Então, molhando a planta toda, ela vai ter água ali. Gente, mas uma coisa que eu quero falar para vocês é que as minhas plantas não apodrecem. Vocês já têm visto as minhas plantas? E eu acho que depende muito do horário que você rega. Por exemplo, quando tá fazendo muito calor, eu rego as minhas plantas à tarde. Quando o sol tá quente, aquele dia de sol muito quente, eu não rego de manhã. Por que que eu não rego de manhã? Porque, gente, se o sol tá muito quente, eu regar a planta de manhã e ficar um pouquinho de água aqui, ou entre as folhas, ou aqui no copinho, vai sim apodrecer, porque o sol vai aquecer essa água, tá? Então ela vai apodrecer ali, vai causar, vai ser como que fala, um ninho para fungo. Então, se tiver muito calor, eu rego pela tarde. Ah, mas eu não gosto que a minha planta passe a noite molhada. Eu não deixo ela passar a noite molhada. O que que eu faço então? Eu espero, aqui para mim, aqui eu moro num lugar que tem prédios em volta, então o sol vira ali pelas 3 horas, mais ou menos, dependendo do dia de sol, não tem mais sol aqui, o sol já saiu aqui das minhas plantas. No que o sol vira, o sol acabou, eu espero 1 hora, eu espero cerca de 1 hora, então ali pelas 4 horas eu faço a rega das minhas plantas. Então até dar umas 7 horas da noite, essas plantas já escorreram tudo que tinha que escorrer, tá? E não vão mais ter água acumulada aqui no miolinho. Por quê? Gente, como eu já falei para vocês, olha, vou mostrar, vou dar para vocês uma visão geral aqui, olha. Que é no aberto, tá vendo? Eu cultivo no quintal. Então, não tem como essas plantas ficarem abafadas. Elas têm ventilação. Se tem ventilação, vai secar, tá? Então, depende aí, tá, amiga, do horário que você rega. Se tiver fazendo frio, por exemplo, na época de muito frio, eu não rego minhas plantas à tarde, porque à noite é mais frio ainda. Aqui é um lugar que às vezes chega a 8 graus. Então, se eu regar à noite, eu posso queimar as raízes dessa planta. Pode até acontecer, dependendo do grau, que chegar até de congelar as raízes, tá? Então, é isso que eu faço. Uma outra coisa que eu faço, eu vejo muita gente falando assim: ah, eu cultivo no cachepô de madeira ou nos cachepôs de cerâmica, como tá essas aqui, eu rego todo dia. Gente, eu não rego todo dia, tá? Não rego elas todos os dias. Eu dou tempo para essas plantas secarem. Ah, mas assim que rega, o vaso secou. Gente, assim que você rega, o vaso sim secou, mas a planta, ela absorveu a água que você jogou. Então, deu um tempo para ela secar. Eu rego essas plantas dia sim, dia não. Às vezes eu passo mais do que 2 dias sem regar. Eu dou um tempo para elas. Pensa para vocês verem lá na natureza. Elas recebem a chuva, mas não vai ficar molhando sempre. Então, eu dou esse tempo para elas secarem, tá?
Eu não rego todo dia, mesmo essas que estão aqui no cachepô. Hoje não vou regar, olha, dá pra ver, tá seco aqui em cima. Mas a planta tá hidratada. Por que que ela tá hidratada? Ela absorveu, gente, as raízes, olha. Tá vendo como que tá verdinhas ali? Elas estão verdinhas, ponteiras, tá? Mas em cima a gente vê que a planta tá cinza. A gente não se baseia por essas raízes de cima. Elas, provavelmente aqui embaixo tem umidade. Embora isso aqui seja só isopor, a planta absorveu. Então eu dou tempo. Se a planta absorveu, aí é a hora de regar. Eu não espero também a planta começar a desidratar para poder regar novamente. Não é isso. Não tô falando para vocês deixarem a planta de vocês desidratar, não. É questão de observação, né? Cultivo dessas plantas é assim. Eu no início eu perdi muitas, tá? Eu perdi muitas plantas por não saber a hora de regar. E o que mais acontece de apodrecer as plantas é as regas, gente. O que mais causa esse apodrecimento, amarelamento de folhas e a queda das folhas, às vezes cai em tudo, fica a planta sem folha nenhuma. Eu tenho uma ali que eu comprei no supermercado e ela está assim, sem folha nenhuma. Isso acontece porque por excesso de rega. Eu comprei uma muito molhada e eu cheguei aqui, não tirei ela do substrato e com 3 dias ela caiu todas as folhas, tá? Então, observar, amiga. Aí. Então, tá aqui. No cachepô de cerâmica, rega todo dia? Eu não rego, tá? Não sei a condição de vocês aí. Ah, mas aqui onde eu moro é muito quente, gente. Mesmo assim, a planta não morre se ela passar um dia sem rega, não. Ela morre se ela ficar com excesso de água. Eu não rego de jeito nenhum minhas plantas todos os dias. Aqui, ó, eu tenho aqui. Essas aqui também estão no vaso de cerâmica, ó. A maioria, que eu acho que tem duas aqui que tá sem ser no vaso de cerâmica. Ó, olha as raízes. Pra que servem essas raízes aéreas que tem nas plantas, gente? Olha ali as ponteiras. Essas raízes, elas captam umidade no ar, então não precisa regar todo dia. Essa é a função das raízes, é captar a umidade no ar. Então, se tá amarelando as folhas, é porque vocês estão regando demais. É normal amarelar a folha de baixo assim, tá, gente? Com o tempo, elas vão descartar a folha assim. Isso aqui é uma dorita. Dorita, nem quando a folha é amarela, ela não gosta de soltar. Mas é normal amarelar ali no meio, não, tá? Então, se tá amarelando, é excesso de água, tá, gente? Pode ter certeza que é excesso de água. Ah, mas é porque tá no vaso de barro, eu tenho que regar todo dia? Não. Aqui, olha, eu tenho essas aqui do cachepô, eu rego todo dia. Eu já falei pra vocês, eu não rego todo dia. Essas aqui tem esfagno, às vezes eu passo 3 dias sem regar elas. Se tiver chovendo, como eu já falei pra vocês, aqui as minhas não pegam chuva. Se tiver chovendo, gente, eu não rego. Enquanto tiver chovendo, eu não rego, tá? Vamos supor que choveu segunda-feira. Deu uma chuva boa que molhou bem a terra. Então, eu não rego essas plantas o resto da semana. Olha só, eu não rego. As raízes estão absorvendo a umidade do ar, gente. Então, é por isso que às vezes apodrece. É por excesso de umidade. Não só na rega, mas se tá chovendo, essas plantas não pegam chuva. Ah, mas tá seco, eu vou regar aqui. Elas vão apodrecer. Então, eu não rego. Eu espero. As plantas que estão na semidroponia. Ó, eu rego as plantas da semidroponia uma vez na semana, tá? Uma vez só. E dependendo, se chover durante a semana, eu não rego. Elas não tomam chuva, como eu já falei pra vocês. Mas se chover, eu não rego. Porque se chover, tem umidade no ar, muita umidade no ar. E as raízes, olha. As raízes aéreas. Gente, essa é a função delas. É captar a umidade no ar. Olha o tamanho dessa coisa. Tá vendo? Então, essas plantas, elas captam a umidade no ar. Olha só as coifas dessas plantas. Então, se elas captam a umidade no ar e você rega, vai apodrecer. Vai apodrecer. Bruno, volta. Periquito voando, gente. Então, olha, essas aqui eu não rego todo dia, tá? E as da treliça que estão na semidroponia, uma vez na semana. Essas aqui eu rego às vezes de 2 em 2 dias, tá? Essas e as que estão, como eu falei pra vocês,
nos vasinhos de barro. Então, todas as minhas plantas eu rego assim. As plantas que estão no cachepô, lá no orquidário, que não fica coberto, é a mesma coisa. Não fico regando elas todo dia. Não tem necessidade, gente. Não tem necessidade. Ah, mas a Phalaenopsis, ela não tem reserva de água. Mas ela tem as raízes que captam umidade, tá? Então, não tem planta desidratada, como vocês estão vendo, eu não tenho. Olha que essa aqui foi recém-plantada e não se desidratou. Ela ainda nem começou a emitir raízes novas. Mas olha lá, as raízes antigas dela tá lá verdinhas, tá dando pra ver, né? Deixa eu ver se eu consigo levantar. Olha lá, as raízes tá lá, ó. Tá vendo? Olha lá, as raízes estão bonitas lá dentro. Tá vendo? Se tem umidade no ar, essas plantas vão captar. E aí o que acontece? Olha, começa a sair raízes para todo lado. Olha, essas raízes aéreas têm essa função, captar umidade no ar. Olha aqui, gente, olha. Olha. Tá vendo? Olha aqui de baixo. É para isso que servem essas raízes. Então, se tá apodrecendo, é excesso de água, tá, amiga? Então, eu rego de mangueira. Não vou fazer a demonstração para vocês como eu rego, porque hoje eu não posso regar, tá chovendo, o tempo tá para chuva. Eu não vou regar hoje. Mas eu rego de mangueira, molho tudo da planta toda e molho bastante. No dia da rega eu molho mesmo. Molho de verdade, molho mesmo. Molho tudo, vegetal, molho o chão, molho os vasos, molho tudo. No dia da rega, é rega mesmo, rega para valer. Mas não fico regando. Então, eu acho que o segredo tá aí, tá, amiga? Não ficar regando. Aqui onde eu moro, como eu já falei para vocês, eu moro em Ibatiba, uma região serrana do Espírito Santo. É um local bem assim, com um clima bom, não é quente demais, aqui não faz aquele calorão. Esse ano tá até mais quente que o normal, mesmo assim não chega a ser aquele calor de 40 graus não, tá? Aqui a máxima que vai é 28, eu acho que nunca chegou a 30 aqui não, a máxima que vai é 28. Mas é daí pra baixo, tá? Então não é aquele lugar muito quente. Então eu faço assim com as minhas plantas. Então se você mora numa região muito quente, tem que estar observando isso, o período que você pode deixar sua planta sem rega. Porque elas não precisam ser regadas todo dia, mesmo estando cultivadas no substrato inerte. Num substrato bem seco, como o isopor, tá vendo aqui? Sempre quando eu coloco elas, eu coloco um pouquinho de esfagno aqui por cima. Isso para colocar o rimídio e para proteger as raízes que já estavam assim, elas não morrem, elas não secam, tá? Todas que eu replanto, algumas eu até nem coloco, olha, essa aqui eu não coloquei, ela a raiz já brotando. Coloquei o rimídio do lado de cá, tá vendo? Mas eu sempre ponho aqui um pouquinho de esfagno, ó, onde eu coloco o rimídio. Olha como que tá verdinha as ponteiras de raiz. Então, é esse o segredo, tá? Principalmente para você, Mary, que perguntou. Quero te agradecer por estar prestigiando aí o meu canal, né? Eu fico muito feliz de ter as amigas aí no meu canal. E quero falar também que, às vezes, a gente, quando tem dúvida, a gente vai no canal das amigas para saber de algum assunto que a gente não entende, a gente pesquisando que a gente aprende, né? Então, eu aprendo muito com vocês, todas as amigas aí do YouTube. E espero que vocês também estejam aprendendo alguma coisa comigo. E se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, pode deixar aí como a Mary deixou. É Meire Amor por Orquídeas. Como ela deixou, é bom porque eu posso estar fazendo um vídeo que vai tirar a dúvida, né? Por que tais coisas acontecem. Não consigo cultivar Phalaenopsis na chuva, tá, amiga? Você disse que as suas tem algumas na chuva, eu não consigo. Elas fungam aqui, eu acho que é pelo excesso da umidade, como eu já falei, né? Não tem como, eu não consigo, tá? Então eu não cultivo na chuva, todas as minhas são cobertas. Vocês estão ouvindo as crianças brincarem na rua, gente. Eu vou encerrar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham entendido. Tem florzinha aqui ainda, olha. Essa aqui está esperando o replante, estou esperando ela acabar as florzinhas, estou aproveitando a florzinha dela. E a gente vai fazer o replante dela aqui no vasinho de cerâmica. E aí, quando eu for fazer esse replante, eu vou mostrar para vocês como fazer um replante de uma forma que não seque as raízes que já tem na planta. Já nós vamos estar fazendo o replante dessa planta, que já está começando a murchar as florzinhas, né?
E aí a gente vai estar fazendo esse replante. E eu vou ensinar vocês a não perder essas raízes que já tem na planta. Ajuda demais a planta a desenvolver mais rapidamente, tá bom? Então, muito obrigada a todos. Muito obrigado, Meire, pela pergunta que você fez. Muito obrigado por prestigiar meu canal. Fico muito feliz. Obrigada a todos os meus inscritos. Não esqueça aí, gente, deixar meu joinha, compartilhe, comentem bastante no vídeo. Eu gosto muito de ler o comentário de vocês. E se inscrevam aqueles que não são inscritos. Se estiverem gostando, se inscrevam aí. E sempre que eu postar um vídeo novo, vocês ativem o sininho para vocês receberem as notificações, tá bom? Então, muito obrigado e até o próximo vídeo.